Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de saúde. E os nossos convidados são Mariana Bretas, que é médica de família e de comunidade, e ela fala sobre a atenção básica de saúde. Prazer em tê-la aqui, Mariana. Prazer, é todo meu. Doutora. Estamos com o coronel Ubiratã Ângelo, que é coordenador de segurança da ONG Viva Rio. E ele vai nos falar sobre as estratégias utilizadas pelos agentes de saúde para trabalhar nas comunidades em confronto. Prazer em tê-lo aqui de novo. Prazer todo meu estar de volta aqui no Sem Censura. Estamos com Sandra Abreu, que é diretora do Instituto Ver e Viver. E ela fala sobre esse projeto que leva atendimento oftalmológico e óculos também a gente que nunca teve acesso a nenhum nem a outro, não é isso? Isso mesmo. Muito Maravilha. Obrigada, Vera, por estar aqui. Nós estamos com Patrícia Cardoso, que é defensora pública, e ela vem nos falar sobre essa obrigatoriedade nova, né, que passou agora, da venda de planos individuais de saúde pelas empresas de planos de saúde. É isso? Na verdade, existe um relatório e do deputado Rogério Marinho com um projeto de lei que ainda não foi aprovado, que fala da obrigatoriedade da venda de planos individuais. Então, assim, ele ainda vai para votação na Câmara dos Deputados e vai seguir processo legislativo. Então, ótimo. O que a gente vai discutir, então, são os planos de saúde, condições e a possibilidade de passar esse plano individual das empresas que não está valendo. Porque isso tem grande impacto no que hoje a gente está vivendo. Parte dos problemas que a gente vive hoje em saúde suplementar, todos nós que temos planos de saúde, passam pela história do não oferecimento por parte das empresas de planos individuais. Tá? Exatamente. Então, vocês já viram mais ou menos os nossos convidados. Os assuntos são vários, mas interessa a todo mundo. Deixa eu começar com a doutora Mariana Bretas, que é da médica de família e de comunidade. Sim. Ou seja, é aquela médica que a gente sonha, que nos acompanha desde que a gente nasce, até algum momento que a gente precise, na verdade, de um atendimento médico, né? Porque, na verdade, a saúde, ela nos pertence. Doutora Mariana, como é que está a saúde no Rio de Janeiro? Porque o atendimento é sempre municipal, não é isso? Em todo o Brasil, a médica de família e de comunidade é municipal. Sim, a medicina de família e comunidade, ela tem gestão municipal, né? As unidades básicas de saúde são por gestão municipal, né? No Rio de Janeiro, atualmente, a gente está num momento bastante crítico. Assim, os médicos da saúde da família no Rio de Janeiro estão de greve nesse momento, né? Não só os médicos, mas como os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os psicólogos também. Os agentes comunitários não estão indo por uma questão de sindical, mas eles estão nos apoiando nisso, né? A medicina de família ela é uma medicina, uma especialidade generalista, né? A gente vai cuidar de toda a pessoa ao longo da vida, desde que nasce, no seu desenvolvimento, até o envelhecimento, né? E qualquer questão de saúde vai chegar para o médico de família. Você vai ter um médico de família de referência no seu município, né? Eu sou responsável por uma equipe de mais ou menos 4.000 pacientes. Então, esses pacientes têm a mim como referência para qualquer questão em saúde que eles tenham, né? Como é que a gente divide essas clínicas de família? Por exemplo, o município do Rio é muito grande, tem muita gente. Sim. Quantas clínicas de família tem? Quantos médicos estão na clínica de família da comunidade? Então, isso tem o município é dividido em áreas programáticas, né? Tá. Então, o Rio de Janeiro tem várias áreas programáticas. E essas áreas programáticas são redivididas em equipes de saúde da família, né? Então, uma equipe de saúde da família é responsável mais ou menos por 4.000 pacientes. Tá. Quantas equipes vai ter em uma clínica? Vai depender. Na minha clínica são 6 equipes de saúde da família com uma equipe de consultório na rua, que atende população em situação de rua. Ou seja, é médico, enfermeiro, diz aí, a equipe. A equipe é formada por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, dentista, técnico de saúde bucal e 6 agentes comunitários. Tá. Atualmente, a gente teve uma reformulação da Política Nacional de Atenção Básica, que foi aprovada no
já foi aprovada. Teve uma consulta pública muito rápida, que quase ninguém ficou sabendo. E essa equipe ela está sendo ameaçada pela essa nova reformulação. Essa equipe, porque eu me lembro que já teve uma médica de família aqui, também tinha a van, o motorista da van, e tinha isso. Isso não entra na sua equipe, não? Assim, porque a minha clínica está muito próxima ao território que eu trabalho. Então, assim, eu posso fazer visita domiciliar, eu posso fazer atividade no território a pé. Nas clínicas em que são um pouco mais distantes, por exemplo, que você precisa de caminhar muito para chegar. Às vezes você vai gastar ali meia hora, 40 minutos caminhando, você tem esse carro disponível. A equipe de consultório na rua, por exemplo, tem um carro e um motorista disponível para ir para a rua, para as Cracolândias. Você não, você tem uma sedezinha. Eu tenho o meu consultório e quando eu faço atividades na associação de comunidade ou mesmo na praça, eu vou andando, eu posso ir andando. Então tá. Agora, que tipo de população você atende? A gente atende uma população mais classe C e D, né? Uma população mais carente que a gente trabalha. Eu trabalho em Manguinhos. É um território bastante carente aqui no Rio de Janeiro. É um dos menores IDHs da cidade do Rio de Janeiro. A medicina de família, da maneira como ela é estruturada no Brasil e pelo princípio da equidade, que é ofertar coisas diferentes para as pessoas tenham o mesmo direito à saúde, né? Ou direito a qualquer outra coisa. A gente acaba tendo que oferecer ela mais para a população mais pobre, que não consegue ter acesso à saúde suplementar. Então, acaba sendo medicina para pobre no Brasil. Mas a ideia, né, da gente que trabalha na medicina de família, acredita no SUS, é que um dia a gente consiga ter um acesso universal para toda a população brasileira. Claro, porque é o que nós queremos, né? Eu queria aquele negócio que eu estava falando no começo. Eu gostaria de ter uma médica de família, né? Eu acho que, assim, é o sonho de todo médico de família também, né? Porque a gente não faz uma medicina pensando com influência da indústria farmacêutica. A gente faz uma medicina pensando no paciente, na experiência de adoecimento do paciente. A gente usa a medicina centrada na pessoa, né? Pois é, porque vocês conhecem os pacientes de você antes de conhecerem a doença dos pacientes, é isso? Sim. A gente estuda habilidade de comunicação, a gente estuda como o contexto que o paciente vive influencia na saúde dele. Como é que as relações familiares dele, da esposa com o marido, da esposa com os filhos, quem mora naquela casa, né? Como que se dão essas relações familiares? Como que eles se relacionam com o vizinho? Tem praças públicas para lazer? Tem saneamento básico nessa casa? Tem janela? Como que tem conflito armado nessa localidade? Como isso vai influenciar no adoecimento, no processo de saúde? E não só no adoecimento, no processo de prevenção e promoção para a saúde também, né? Porque o médico de família, ele não quer tratar a sua doença, a gente quer antes, né? Conta um caso da sua experiência, porque esses casos são tão bons, esses exemplos são tão bons. Bom, vou contar um caso de uma paciente que foi hoje à clínica. Tá. A dona... Vou chamar de Dona Maria. Tá ótimo. Dona Maria. Ela mora com 2 filhos em casa, né? Um dos filhos tem problemas sérios com drogas e já tratou tuberculose. O outro filho tem um transtorno depressivo bastante grave, né? E esse filho, eu tenho uma boa relação com ele, né? Porque ele era um paciente, assim, muito depressivo, com risco de suicídio muito grande, né? E eu lembro que foi bem no início da minha residência, ele chegou a mim e eu falava, meu Deus, eu não sei como organizar esse caso, né? Aí quando eu comecei a conhecer a família, né? Quando eu comecei a entender a relação que ele tinha com o pai, a relação que ele tinha com a mãe, a relação que ele tinha com esse irmão que mora na casa dele, que traz bastante transfixo, que tem problemas seríssimos com droga. E a relação dele com a mãe, né? Foi fundamental para eu conseguir fazer um plano terapêutico para ele, né? Para o seu João. É gente de que idade? Bom, gente de 80 anos, gente de 40 anos. Tem que não, esse caso específico. Esse caso específico. É um paciente de uns 50 anos, tá. que vive com uma mãe de 80 e um irmão de 35. E a gente tem uma boa relação, né? Então, quando ele sente que ele está ficando depressivo, que ele está ficando mais agressivo, que ele não está conseguindo mais ficar organizado, ele vai lá e bate na minha porta. Doutora, Mariana, não tá dando conta, eu não estou dando conta, me ajuda. A gente vai, senta, conversa e tenta lutar por um serviço de psicologia que é bastante difícil até o acesso. Então,
A gente vai, às vezes, com esses recursos de comunicação clínica mesmo, né? De escutar, de acolher o paciente, né? De entender a história dele e de criar vínculo, né? O médico de família é o médico que cria vínculo com o paciente, que a relação médico-paciente, ela é terapêutica por si só, né? Ela não se basta, mas é uma relação terapêutica, ela tem esse propósito de ser terapêutica. E o médico de família valoriza essa relação como terapêutica, a gente usa muito isso, porque a gente vai estar ali acompanhando aquela família. Então, a gente precisa de estar sempre nutrindo, construindo, cultivando essa relação para que ela seja a melhor possível. Porque a gente sabe que assim a gente vai conseguir levar saúde de verdade para esse paciente. Coronel, o senhor é responsável de segurança pela ONG do Viva Rio, que é uma ONG importante em termos de saúde no Rio de Janeiro. Por quê? Pela quantidade. Explica para nós. Deixa eu fazer aqui 2 correções tranquilas. Não por nada, não vai mudar muita coisa na percepção. Uma para agradar meu chefe. O Viva Rio deixou de ser ONG há um bom tempo, ele é uma OS. Okay. Até para poder entrar, ele gosta muito dessa percepção, já entrando hoje numa empresa social. Né? E aí a outra correção eu sou o coordenador de segurança humana do Viva Rio. Esse é o fundamental. Sou o coordenador de segurança? Humana do Viva Rio. Segurança humana. Tá. Aí a gente traz o conceito de segurança humana então justamente quando o Viva Rio passa a ser uma OS. Né? Ele já trabalhou com segurança pública, segurança comunitária, e eu coordenava a área de segurança comunitária. Mas quando entra a questão de trabalhar, especialmente na estratégia de saúde da família e comunidade, muito obrigado, doutora. Eu só chego até a família, tá. Né? A de saúde, família e comunidade. A gente passa a ter um outro tipo de relação na questão da segurança. O conceito aplicado para a gente prover a segurança das instalações, do colaborador, né, dos colaboradores e do usuário do sistema, ele difere, né, do conceito de segurança pública. Claro. Ele não é antagônico, mas justamente são estratégias diferenciadas. No caso da estratégia de saúde da família e comunidade, a gente tem alguns pontos que são fundamentais. Por exemplo, essa divisão em AP, áreas programáticas, e a subdivisão em áreas de cada clínica, um elemento fundamental, né, é o agente comunitário. Por que é um elemento? Ela precisa de 6 agentes comunitários na equipe dela? Eu preciso de 6, eu não preciso de menos, porque a reformulação da política não fala que o agente comunitário não é um profissional fundamental. Então, ele não define o número de agentes comunitários. A política não o define como um profissional de saúde, mas sem ele não há a estratégia de saúde da família. Vai ter a medicina convencional, né? Porque aí ele vai tratar a doença. O que é a proposta da estratégia de saúde da família? Quem é o agente comunitário? O agente comunitário é aquela pessoa... Aquele morador? Do território, que ele tem que ter 2 características fundamentais. Ele tem que conhecer o território e ser conhecido. Ser reconhecido. Isso já lhe dá um aspecto da segurança, porque ele vai transitar onde as pessoas não só não sabem o caminho, não só não saber o caminho. O caminho a gente acha nos Googles, né, hoje, mas transitar com segurança. Eles têm o feeling de como está o território. E ele, para mim, é o meu principal vetor de como estão as situações de segurança. Nesse sentido, ele é um agente de segurança, ele é um agente de saúde. Exatamente. Então, a gente tem cada caso pitoresco, né? Eu queria primeiro, invadir um pouco a seara da nossa doutora. Porque eu achei que tinha a ver, vocês dois. Sim. Mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Eu tenho um fato interessante, né, de tratamento de tudo, que nós tínhamos lá, o pessoal falou, não, tem um agente dançarino. Eu falei, agente dançarino? Estou pensando que é uma brincadeira de colegas, porque ele dançava bem. Não. Por que ele foi chamado do agente comunitário, o dançarino? Porque tinha uma paciente que o problema dela era a hipertensão. Né? Então, dentro das funções dele, se eu falar alguma coisa errada, você me corrija, por favor. Né? Uma das funções dele era ir lá e verificar se ela estava tomando a medicação. E ele vai verificar pela quantidade de remédios que tem, né? Então, se ela tem que tomar 1 por dia, a caixa está lá, então ele vai verificar se está tomando um dia, a tempo, etc. e tal. Mas o que ele passou a verificar? Porque a chegada dele, ele chegava lá, estava triste, estava assim, melancólico e tal. E aí, conversando com a comunidade, ela era uma pessoa muito ativa, gostava muito de dançar. O que ele fazia? Chegava lá e dava, vamos chamar de Maria, né? Dona Maria, vamos botar a musiquinha. Chegava lá e dançava com ela. Ou seja, a partir do momento que ele passou a não só verificar e interagir no sentido de dançar com ela, o problema de hipertensão dela foi ficar muito mais estável, muito mais controlado. Ou seja, é trabalhar a saúde, não é trabalhar a doença. Então, olha o papel da gente comunitário.
ele não tem a competência, né, técnica de dizer se deve aumentar ou reduzir a dosagem. Ele vai lá, vai fazer a aferição da pressão arterial, mas o papel dele evita que ela entre em depressão, que ela entre no processo se agrave e venha parar na mão da doutora aqui. Eu acho que o agente comunitário, ele é um elo, ele é o principal elo entre a comunidade e a equipe de saúde, né? Eu não consigo compreender medicina de família e comunidade aqui no Brasil sem o agente comunitário. Eu posso ser... Apesar de que ele é um pouco o introdutor de vocês, não é isso? Sim. Depois de um tempo você não precisa mais dele. Não, eu vou sempre precisar dele. Porque ele vai ser o termômetro da comunidade para mim. Por exemplo, se chegou uma gestante nova no território, é ele que vai me dizer se a dona Maria está mais triste, se tem uma criança que às vezes a mãe começou a trabalhar, está ficando muito sozinha em casa, ele vai me alertar, Mariana, olha só, aquela criança está ficando muito sozinha em casa, como é que a gente pode organizar essa situação? Eu acho que está tendo violência familiar naquela família. Olha, tem uma família ali que está tossindo muito, me falaram que cuspiu sangue. Aí eu vou pensar, olha, pode ser um caso de tuberculose, né? Então, assim, ele vai me dizer tudo o que está acontecendo no território, né? E como ele acompanha o atendimento de vocês, ele acaba fazendo um curso de medicina paralela. Aquela coisa, né, de mulher de médico, que acaba aprendendo. O problema do atendimento básico, ele começa a conhecer muita coisa. Por exemplo, no tratamento da tuberculose, o agente comunitário é fundamental, ainda mais lá em Manguinhos. A gente tem muitos casos de tuberculose, né? Está crescendo exponencialmente, né? Sim. Infelizmente, né? Por questões sociais, principalmente, né? São casos que não tem ventilação, que não tem janela, que não tem luz, não tem saneamento básico, consequentemente. E o agente comunitário, o que ele faz? Nos pacientes que estão atrasando medicação, a farmácia me comunicou que está em atraso, o agente comunitário vai lá, vai conversar. O que aconteceu? Por que você não tomou a medicação? Então ele não vai conseguir tomar a medicação sozinha. Então você vai ficar responsável por levar todo dia na casa dele a medicação e vai fazer a dose oral supervisionada. O cuidado é baseado no vínculo, né? No que você tem de recurso humano para levar para dentro do paciente. Você vai sentar, você vai conversar e a partir daí a gente vai conseguir colher informações para discutir dentro da reunião de equipe como que a gente vai planejar o cuidado desse paciente. Tá, deixa eu voltar para o coronel. Quantas comunidades, como é que é a atuação dessa organização social Hoje Viva está em 3 áreas programáticas. Está na P21, que é toda a Zona Sul. Quando eu falo toda a Zona Sul, e como a doutora disse, as principais, a maior parte das clínicas estão dentro das comunidades ou na periferia atendendo suas comunidades. Então, a nossa principal área de atendimento na comunidade da Zona Sul é Rocinha, Vidigal, Cantagalo, Pavãozinho, Chapéu Mangueira. Então, ou seja, são áreas que se o agente comunitário não for de lá e não tiver reconhecido, não entra. A P31, onde a gente pega Alemão, Ilha do Governador, Maré. Né? Maré faz parte dessa nossa área. E invadindo para a P33, já vem pegando aquele pedacinho, subindo a Avenida Brasil até Guadalupe, pegando para os dois lados. Tá. Desde Para Pedro, a Chapadão, Portas e Quitandas. Eu estava vendo, a Viva Rio, ela administra 75 unidades de saúde básica. 75 unidades de saúde básica. 7 mil funcionários, não é isso? 7 mil funcionários da saúde básica. Mas ela administra também 8 UPAs. 8 UPAs. Em um hospital, que é o Hospital de Acari, administrado pela Viva Rio. Tudo e isso... mais algumas casas vivas e CAPs AD. Ou seja, tudo isso, se me pedir para dar uma injeção, eu não sei nada. Né? Não sei nada. Agora, tudo isso funciona... Tem certeza que com um tempinho, se você, por exemplo, acompanhasse a doutora Mariana... Eu já saberia. Mas o contato, né, a relação de segurança do nosso pessoal que trabalha em área conflagrada, área de conflito. Dessas áreas que eu lhe falei, você vê só a Rocinha, naquele dia que eu estava no programa, nós estávamos em evidência. A Rocinha, Maré, está frequentemente em evidência, com cada caso gravíssimo de questões de violência. Esse espaço de Pedreira, Chapadão, Acari. Então, como que a gente consegue? E a gente não tem notícia assim de vitimado, assim, lesão provocada dolosamente em qualquer um dos nossos colaboradores. Houve? Não. Que coisa agora, susto é todo dia. Né? O susto a gente leva aqui, né? Só que eles acabam entrando na área do susto, né? Vamos lá, as situações de confronto que o senhor tem enfrentado, que o senhor tem visto, para me contar. Olha, eu tenho, por exemplo, uma clínica que funciona em Jacarepaguá, na Ilha do Governador. Jacarepaguá não é a nossa área, né? Que nós já tivemos vários casos. E aí eu conto
não só com os agentes de saúde, mas também com a capacidade da gerente da clínica de saúde. Tá. Por quê? Porque ela, a gerente administrativa, ela coordena aquela clínica de forma tal que a relação... Os agentes não falam comigo, falam com ela. Né? Os agentes, se é bom frisar, é bom ratificar, eles não funcionam como X9. Eles passam para ela se o território está estável ou instável. E, às vezes, ele percebe a instabilidade antes que alguma coisa chegue sequer às vistas da polícia. Então, a nossa relação é toda essa. E ela vai me dar o sinal, e eu, pelo sinal que ela me dá, eu fecho com a minha linha de contato, eu sinalizo para ela assim, é melhor fechar. Pode manter aberto. Caramba, a gente tem tem essa protocolo. decisão. Então, hoje o protocolo. Gente, deixa eu fazer um intervalo, isso daqui está ficando muito interessante. Vamos fazer um intervalo, a gente volta já já com Sem Censura. E estamos de volta com o Sem Censura. Voltamos a conversar com o coronel a respeito da situação, como que os agentes comunitários, mais os médicos de família, mais uma organização social como a Viva Rio, todas as organizações que têm trabalho em comunidades enfrentam situações de confronto, de violência, sem prejuízo aos seus trabalhadores. Existem alguns protocolos. Existem protocolos internacionais que se baseiam, como nós estávamos falando, na questão do acesso seguro. Acesso seguro é uma expressão técnica, ou seja, como eu transito no espaço, no território onde eu trabalho ou no território onde eu estou atuando, com o maior nível de segurança possível, nas situações normais e nas situações conflagradas, nas situações, digamos assim, de contingenciais. Então, existem diversas formas de se estabelecer esse protocolo. A Cruz Vermelha, por exemplo, tem sua especialidade. Nós, em parte, seguimos da Cruz Vermelha, mas criamos, pela nossa característica, a expertise do Viva Rio, desde a época que ele foi criado aqui, e é experimentado no Haiti, onde eu também era o coordenador de segurança humana do Viva Rio. Então, a gente estabeleceu alguns protocolos, algumas formas de agir. Dá uns exemplos mais de contato com a comunidade. Então, por exemplo, o primeiro ponto é a referência. Nós temos sempre um referencial na liderança comunitária, dentro da comunidade. Então, não é só o agente comunitário. Ele tem um ponto fundamental dele dar a sinalização de como está o território. Se ele está instável, está estável. Só que, não necessariamente, e na maioria das vezes não é, ele não tem um papel de liderança na comunidade. Tá. Né? Então, vocês precisam de alguém que tenha esse papel de liderança. Interlocução, então, a gente trabalha com uma outra equipe paralela que nós chamamos dos nossos interlocutores. São pessoal nosso da relação comunitária, que faz justamente essa articulação. E isso é um papel fundamental que o Viva Rio desempenha para poder trabalhar nessas áreas. Então, ele conversa com a liderança comunitária para saber, inclusive, como construir melhor, como mais bem construir o acesso seguro. Tá, mas digamos, está havendo um tiroteio na Rocinha. Está havendo um tiroteio na Rocinha. Então, porque morreu uma turista outro dia, né? Mas não morreu num tiroteio. Ela morreu numa ação, né? Não estava havendo um confronto naquele momento. Claro. Porque são coisas diferentes. Aquele caso que aconteceu com a turista, aconteceu pontualmente. Né? Aconteceu de repente e acabou aquela situação. Claro. Mas, por exemplo, dias antes, nós tivemos situações de confronto na Rocinha. Ou seja, tiroteio na Rocinha. Na Rocinha ou em qualquer outro lugar. Então, aí o agente comunitário, antes de começar, ele já sente a estabilidade do terreno, a gente conversa com nossos articuladores e a gente define se manter as atividades normais ou não. Muitas das vezes o tiroteio começa e a atividade está em curso. Vou lhe dar um exemplo, é o caso que eu estava falando dele do governador. Teve um dia que nós tínhamos, coincidentemente, só tínhamos 5 mulheres, né, entre a própria agente de controle de acesso, né, agente comunitário, mais a gerente, ou seja, naquele momento... A médica e a naquele paciente. Momento só tinham mulheres. Não tinha paciente. Já estava no final, não tinha paciente. E começou um tiroteio no entorno, bem próximo ali ao barbante, mas muito forte. E a gerente entrou em contato comigo, porque ela liga para mim imediatamente. Ela não sabia o que estava acontecendo. Por quê? Porque estavam todos dentro para fechar, era final de tarde. Ela não sabia que não tiroteio sabia exatamente. Era esse. Então, eu tive que fazer uma interlocução e poder dizer para ela o seguinte, não saia. Por quê? Era uma operação da polícia, eu consegui o contato com a polícia, e por intermédio do comandante do batalhão, e o capitão, ele me botou em contato com o capitão que estava comandando a operação. Então, naquele momento, nós tivemos um fenômeno legal no militarismo, que é o capitão da ordem, coronel, né? Que ele fica falando assim, coronel, não deixa ninguém sair nesse momento, porque eu não posso garantir a segurança. O momento que eles puderem sair, eu lhe digo.
E eu interlocutando com o capitão e acalmando as meninas que estavam lá dentro, etc. Tal. Olha só, coronel, a gente sabe, e a gente vê filme na televisão e no cinema, que 9mm fuzil, não há parede que pare. Não há parede que pare. Quer dizer, ela atravessa isso aqui, assim. Quer dizer, se a gente está com 5 mulheres dentro daqueles prédios precários, no meio de um tiroteio, não adianta nem deitar no chão, né? Não, depende. Deixa eu explicar. Aí tem um outro conceito que é do espaço seguro. Que é o conceito... A gente tenta se esconder da maneira que dá. Quer dizer, a gente deita no chão porque é o mais né? perto, mas na verdade... Aí tem um outro conceito que é o do espaço seguro. Então, dentro desses espaços, a gente tenta localizar qual o espaço mais seguro, por exemplo, daquele. Sim, espaço de raio-x, etc. e tal, que você tem ali placas de chumbo, para evitar. Mas não necessariamente ele é tão seguro e tem tamanho suficiente conforme o tamanho do número de usuários e colaboradores que estão naquele momento. Não necessariamente vai ser seguro, né? Já aconteceu tiroteio na clínica, da gente tá assim, sei lá, 1h da tarde, a clínica lotada, um dos horários de maior pico de movimento, começar a tiroteio em volta da clínica, que é ali em Manguinhos, no buraco, eu trabalho em frente ao Buraco da Lacerda, né? E a clínica é uma estrutura de metal. Os nomes do Rio de Janeiro, Buraco da Lacerda. E é um lugar super quente ali, né? Então, assim, ali quando tem tiro, vai tiro direto, assim. No nosso refeitório é cheio de marca de bala, porque vai mesmo. Então, assim, a gente tem que correr com todos os pacientes para o corredor central, que é a área mais segura, né? Que, assim, mesmo assim, é toda estrutura de metal, então é papel, né? Que a bala passa fácil. De você correr com todos os pacientes para ali, ficar ali um tempo. E nisso é uma confusão, né? Porque tem gestante, tem criança, tem idoso. É verdade, coronel, que de janeiro a setembro desse ano, das 200 ou das 300 unidades de atendimento à família, pelo menos metade já ficou fechada? Não, já ficou fechada, aí possivelmente, a tua vida até mais, mas ficar fechada, o que eu dizer, por força de violência? Por força dos confrontos. Eu não tenho um número no geral. As nossas raramente fecham. As da Rocinha ficaram fechadas naquele período. Da Alemão, de vez em quando, fecha. Né? As das ilhas não fecham. Maré, de vez em quando a gente fecha, mas ela acaba abrindo. Terminado o confronto, e isso aí é um ponto fundamental, que porque você trabalha não só com os agentes, mas com a gerência e com as lideranças, alguém tem que ter uma liderança na equipe para poder, quando sinalizar, pode abrir, ter que ter a confiabilidade. Assim, não, pode voltar à atividade normal. Pode voltar à atividade médica. E é um pouco complicado, porque muito você difícil. tem que ter... As pessoas têm que confiar em você. E você tem que confiar nas pessoas também. E eu tenho que confiar em mim também. Porque quando eu falo para 5 mulheres, podem sair, e elas estão com medo que o tiroteio está acontecendo, e eu vou acompanhando por telefone até elas entrarem no carro e saírem da área proximal, elas estão confiando exatamente no que eu estou falando, que eu não estou vendo. Mas eu estou confiando no sistema de comunicação, através que eu sei por onde elas estão andando. Então, tem que conhecer as clínicas, os acessos seguros, os espaços seguros e as relações comunitárias. Maravilha. Deixa eu pôr a Sandra nessa conversa, porque a Sandra também vai à comunidade. Muito. Vamos lá, Sandra. Muito. Qual é esse projeto que me interessa? Porque a Patrícia estava falando que ela veio no programa quando eu não estava, que eu estava fazendo as minhas cataratas, entendeu? Então, o projeto de ver me interessa muito. Legal. O Instituto Ver e Viver é exatamente, ele tem já na missão dele exatamente isso, né? Melhorar a qualidade de vida das pessoas através da visão. E, obviamente, né, qual é o nosso público-alvo? As pessoas de baixa renda que vivem em áreas de vulnerabilidade. E aí, é claro, a gente está nas mesmas comunidades aqui já citadas, a gente está em mais de 60 comunidades do Rio. E o nosso trabalho é um pouco discreto, as pessoas às vezes não conhecem, até feliz de estar aqui contando um pouquinho. Por exemplo, a gente tem um projeto chamado Embaixadoras da Visão. Os embaixadores da visão, elas são, eu falo que são mulheres, né, porque a maioria, são 95% desse grupo são mulheres. São mulheres, e a gente já pode imaginar, né, donas de casa, que hoje têm filhos pequenos e que, infelizmente... Moradoras das comunidades, que os maridos, infelizmente, estão numa situação... Às vezes estão presos, às vezes estão desempregados, ou às vezes não cuidam da família como deveriam, por série de motivos sociais que a gente já sabe. E essas mulheres, elas se habilitam a ser capacitadas a serem embaixadoras da visão. O que uma embaixadora da visão faz? Ela passa a ser uma pessoa que pode vender um óculos a preços muito, muito acessíveis dentro de uma comunidade. Óculos de grau. Você imaginar que óculos de grau hoje a gente só compra numa ótica, né?
E quando você chega numa ótica, para quem usa óculos, fala assim, mas é um processo um pouquinho difícil, né? As pessoas tomam medidas, as pessoas têm que ler uma receita médica. Como é que essas pessoas tão simples são capacitadas a fazer esse papel, né? A cumprir esse papel? Elas recebem um treinamento que o Instituto... Elas são contratadas a sua é uma ONG. Ela é ligada a uma empresa francesa, né? Nós somos ligados, exatamente. Nós fomos fundados, o Instituto Ver e Viver foi fundado pelo Grupo Essilor, que é uma multinacional francesa, hoje é fabricante mundial das lentes Varilux, né? Que todo mundo conhece, eu acho que fica mais fácil das pessoas reconhecerem. Então, assim, o braço social dessa grande empresa. O objetivo nosso é realmente levar acesso à correção visual a quem não tem condições, ou seja, por ignorância, de não saber, por não ter condições realmente de comprar um óculos aos preços que estão no mercado. E a saúde pública, em termos oftalmológicos, também não consegue absorver a quantidade de toda a gente. necessidade. Embora a gente tenha uma colaboração muito grande, então o que o Instituto faz? Ele faz uma grande articulação no mercado. Eu acho que isso é um negócio legal a gente colocar aqui, porque muitas instituições privadas estão se unindo nesse momento difícil que o país passa, exatamente para, nessa rede colaborativa, fazer alguma coisa que leve a diferença, né? Ou melhore realmente a qualidade de vida do nosso brasileiro, que hoje está tão carente de assistência na área da saúde. Então, a gente tem uma colaboração muito importante do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o CBO, da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Muitos médicos oftalmologistas se oferecem para trabalhar voluntariamente conosco em muitas atividades. Então, isso deixa a gente muito feliz, porque a gente é um canal que leva acesso. Então, como é que vocês dão o atendimento oftalmológico? Então, como é que isso acontece? Muitas vezes a gente convida, né, a convite, os médicos vêm, fazem um atendimento oftalmológico, às vezes em mutirões, às vezes com outros parceiros, que a gente tem outros institutos que têm acesso, por exemplo, a gente teve uma parceria linda com o Instituto Nissan, por exemplo, a gente desenhou um acesso, fomos à Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, e a gente corrigiu, vamos dizer assim, assistimos 17 mil crianças aqui no Rio de Janeiro. Vocês foram em mutirão às escolas? Às escolas. Se não, como é que vocês atuam nas comunidades, por exemplo? Nas comunidades, a gente tem as embaixadoras da visão que estão lá e muitas vezes a gente convida médicos, a gente vê assim, olha, a situação aqui está tão crítica de acesso à oftalmologia, a fila está grande no SUS, as pessoas estão tão carentes de ver um médico e a gente convida e eles comparecem. A gente leva uma unidade móvel também de um outro parceiro. Vocês têm uma unidade móvel. Okay. Não, é tudo via parceiro, é uma grande rede de parcerias. E aí, vamos lá, marcamos data, comparecemos, fazemos atendimento e essas pessoas conseguem ter acesso ao óculos através das embaixadoras da visão. Vamos lá, aí as embaixadoras da alegria... Da visão. Da visão. Que são alegres. Da alegria são aqueles que fazem... Mas quem enxerga fica alegre. Olha, aquelas que vão aos hospitais. Muda a vida das pessoas. Muda. Pois é, aí elas vão e vendem as armações, porque tem uma coisa interessante aí. É muito legal. Elas andam com... Elas recebem toda a capacitação e essa capacitação, então, deixa elas habilitadas para fazer a leitura da receita. A médica fala assim, mas elas aprendem isso? Sim, porque a gente criou um aplicativo que elas colocam no celular e garante que aquilo que elas colocam, digitam ali no aplicativo, gera para elas direitinho a solução de lente, a melhor solução de lente para aquele cliente. Você precisa da lente tal. Aí o cliente fala assim, ok, agora as armações. Aí ela tem uma mochila com um conjunto de armações, aí ela abre na casa do cliente, ou seja, ou às vezes no barzinho, aonde for, no ponto, na pracinha na associação de moradores, é assim que acontece. Mostra, o cliente experimenta, ficou bom? Ficou bom. Então tá, e ela coloca o pedido, né, porque vai para um laboratório óptico nosso, e o laboratório óptico faz o serviço, devolve para ela e ela entrega ao cliente. Então, assim... E são preços muito razoáveis. Acessíveis. Só para você ter uma ideia, assim, eu posso até exemplificar aqui, não tem nenhum problema. Não, pode exemplificar mesmo, porque a minha lente das óculos custa R$800. Exatamente. Então, elas vendem o óculos básico, hoje sai em torno de R$90. Então, assim, só para você imaginar, e ainda pode se pagar certinho, R$99 e pode pagar em 10 vezes. É o primeiro teste de vista. Vê o preço, não acredita. Não, está enxergando bem. É isso mesmo. Então, assim, agora, porque não sei se a gente não conhece muito bem, né? Eu acho que vocês não conhecem, mas um óculos é quase um artigo artesanal, porque cada óculos é feito para cada indivíduo. Claro, então, dentro de um laboratório, tem milhões de características. Tem várias medidas que é cada indivíduo. Por isso que a gente fica feliz, porque a gente está, assim, levando acesso de qualidade às pessoas. Porque senão elas estariam comprando o quê? No mercado informal, ou seja, no camelô.
E, infelizmente, aí gera todos aqueles probleminhas, né? A pessoa fica com vista embaçada, continua a dor de cabeça, porque ela está usando uma lente inapropriada, né? Isso é uma coisa. E o outro programa que a gente acabou de lançar, não posso deixar de contar, que é uma coisa muito legal também, que a gente está assistindo muitas comunidades, é o Ótica Cidadã. A gente conseguiu também, numa grande rede colaborativa de braços sociais de várias empresas aqui no Brasil, a gente conseguiu ter hoje tem 238 óticas no Brasil, já em vários estados, onde você pode chegar com o cartão do Bolsa Família. Por que Bolsa Família? Porque a gente tinha que encontrar uma fatia, só um referencial, que a gente realmente, para que não desacertasse o propósito do programa, que é para pessoas de baixa renda, porque infelizmente o brasileiro gosta daquela coisa, então eu também vou aproveitar. E aí não era o caso. Infelizmente, vocês não sabem. Infelizmente, tem pessoas que, se você deixa lá o programa, aí a pessoa que tem acesso, que pode comprar um óculos normal, vai lá e usufrui. E a gente foi simplesmente para um referencial, falamos, olha, clientes do Bolsa hoje, pessoas que participam do Bolsa Família, se você tem uma receita médica e não está conseguindo comprar o óculos, traga a sua receita numa ótica do programa Ótica Cidadã e você consegue o seu óculos de visão simples, que é o óculos básico, mas com a qualidade das nossas lentes, a R$60. R$60. Então, é um negócio assim, é inacreditável. No mundo, a gente já fez até pesquisas dentro das características de cada país. Ninguém está fazendo alguma coisa tão forte, tão precisa e necessária para esse grupo, né? Para um grupo realmente de baixa renda. Quais são os principais problemas de visão que os brasileiros têm? São vários? São a miopia, o astigmatismo, né? Hipermetropia, por exemplo. As crianças, em geral, você vai numa escola pública, que é muito fácil você fazer isso. As professoras, por exemplo, muitas delas habilitadas a fazer aquele teste de visão. Fácil, né? De colocar a tabelinha e fazer o teste de leitura. Em torno de 30% das crianças apresentam problemas de visão. E sem nenhum tipo de tratamento. E sem nenhum tipo de... E você não... Olha, e a gente teve acesso a uma pesquisa mundial, até, vamos falar assim, que, em geral, a delinquência juvenil, olha, eu fiquei espantada, muitas vezes está atrelada ao problema de visão que ele teve na infância, porque como ele parava, ele não enxergava bem o conteúdo que estava no quadro, ele começa a se isolar na sala de aula. Se ele se isola, ele começa a se... ficar com a turminha, né? Desinteressar, ficar com a turminha daquela coisa. É a turminha do fundo, ao passo de que ele entra pelo caminho da delinquência porque houve um problema básico lá que poderia ter sido resolvido. E ele passaria a ter uma vida normal, de uma criança normal que estudou, que evoluiu, né? Que se desenvolveu e que futuramente teve uma oportunidade profissional na vida. Então, é triste você ver o quadro. Isso, imagina, se isso é uma pesquisa global, mundial, imagina isso no Brasil, né? Onde a gente tem... Quem quiser entrar em contato com vocês, tem um site, é o Instituto veriviver.org.br. É Veriviver com E ou Veriviver com aquele... não, mas você pode colocar o com E tradicional, vai entrar, org.br, e o programa Ótica Cidadã, também org.org.br, para que as pessoas saibam que óticas elas podem apresentar o cartão do Bolsa Família para tirar um óculos de R$60. A gente quer muito que esse programa atenda as pessoas porque elas precisam, só que muitas não conhecem ainda, né, a existência dele. Não, mas vão acabar conhecendo. Se deixa Gente, vamos fazer mais um intervalo. Na volta a gente vai conversar sobre plano de saúde. Sem Censura volta já já. Voltamos com o Sem Censura. A gente está aqui no intervalo conversando sobre esse princípio que é obrigatório nas escolas particulares. Você, quando a criança está em fase de alfabetização, você apresentar um atestado oftalmológico dizendo que ela está apta a ver o suficiente para aprender a ler. E, na verdade, nas escolas públicas, isso teria que ser feito pelas prefeituras. E isso não é feito. Quer dizer, não há esse atendimento oftalmológico. Daí a importância
desse instituto que fez esse atendimento em escolas públicas, não foi? Para a gente foi um resultado maravilhoso. Assim, as crianças, no dia que elas estavam recebendo o óculos, é impagável o que a gente ali experimenta. É uma alegria. É uma alegria, assim, uma transformação na vidinha daquela criança, né? Realmente brinca melhor, estuda melhor, vive melhor, é muito. E as escolas particulares atendem esse protocolo porque está diretamente ligado ao coeficiente de aprendizagem. Ou seja, a criança, se ela não consegue enxergar direito, desestimula, como ela tinha dito, e vai abandonando o estudo. Então, ela cai no rendimento escolar e cai o índice, o coeficiente da escola. A escola pública também deveria fazer isso por causa da evasão, justamente. Ela vai fazer a evasão e vai jogar o garoto. E o custo, né, que isso gera, né? Porque o repetência da criança e tudo mais, é tida com, não consegue aprender e tal, às vezes não está Frequente. enxergando. A dificuldade é de poder enxergar. O professor de alfabetização identifica. Eu fui professora de escola municipal de alfabetização. Que legal. E aí você identificava claramente as crianças que não enxergavam, Eu olhava com um certo cuidado quando começava o ano, sabe? E meio que tentava direcionar para posto de saúde, porque naquela época não tinha essa divisão, já tem muito tempo. E tentava auxiliar as mães das crianças que eu desconfiava que não estavam enxergando bem, porque a professora desconfia, né? Sim, deveria. Eu acho que sim, a minha filha não enxergava nada. E eu não sabia disso, ela foi alfabetizada numa escola que era uma salinha desse tamaninho. No que ela entrou numa sala grande, a professora me chamou no primeiro dia de aula. E disse, Vera, a sua filha não enxerga. Olha. Eu tentei por ela lá atrás, ela não enxerga nada. Ela sabe o que ela tinha? Ela tinha 20% de visão no olho direito só. Ela podia ter ficado cega. Sim. Olha só. Ainda bem que a professora professora não atuou A professora, na hora, disse, ela não enxerga. Ela não classifica qual é o problema, mas identifica que tem um problema. Na hora. Foi aquele negócio, acho que tem prática, Dois né? profissionais fundamentais aí, é o médico de família e o professor, né? E quando a gente está articulado, isso é melhor ainda. O teste de visão é muito simples, qualquer um pode ser habilitado a fazer. Hoje, você entra qualquer coisa do Google, você aprende. Mas olha só, eu, na verdade, fiz com muita facilidade, levei minha filha ao médico, porque eu tenho plano de saúde. Então, quando a professora me disse, ela não enxerga, foi no dia seguinte que eu fui ao médico. E vi e pude tratar minha filha. E ela, na semana seguinte, ela estava com vento, enfim, ela resolveu o problema dela. Então, o plano de saúde, Patrícia, é uma coisa muito importante. A gente estava até conversando antes do programa começar. Eu li uma pesquisa, não sei exatamente a fonte, mas é verdadeira. Que antigamente o bem de consumo que o brasileiro mais almejava era o carro. Hoje em dia parece que é o plano de saúde. Está na frente. Pelo preço, deve ser, né? Porque está quase... Não, porque assim, eu acho que é uma consequência de tudo que a gente já conversou aqui. Assim, eu não sei se propositalmente eu fiquei para o final e... Por que os planos de saúde hoje são tão valorizados? Por que todo mundo quer ter um plano de saúde? Porque talvez o poder público brasileiro, apesar da Constituição dizer diferente, né, tenha optado por fazer uma divisão entre saúde pública e suplementar, mas no sentido de exclusão por quem pode pagar e quem não pode pagar. É, né? Como se a saúde pública não conseguisse ser pública. Então, ela resolveu ser a menor possível dentro do tamanho dela. Pela lei orgânica do SUS, quando foi criado o SUS, o sistema privado ele é para ser suplementar ao público, não para ser o principal, né? E por falta de vontade política e várias questões... O SUS ele tem um valor absurdo. Eu não posso falar de saúde suplementar sem falar do SUS. O SUS, porque a pessoa vai ficar na fila, não tem o oftalmologista, tal. Mas o SUS ainda tem suas ilhas de excelência. Sim. Com certeza. A gente tem transplante, a gente tem programa de tratamento do HIV, vacina, as próprias clínicas da família, o fornecimento de remédios no Brasil, raras, que são exemplos para o mundo. O programa de prevenção à AIDS e tal é para o mundo, né? A gente é referencial para o mundo. E de uma forma ou de outra, o brasileiro foi entendendo que a saúde suplementar era a saúde principal, porque também foi vendido para ele dessa maneira, entendeu? Você está dizendo que os planos de saúde
se apresentam como a garantia da saúde? Porque até tinha um slogan num plano, que eu não lembro qual era, que o nosso plano de saúde é você. Então, assim, o que se vende é o seguinte para as pessoas. Quando a gente compra um plano, que a gente vai ter direito a um acesso à saúde plena, saúde de forma mais ampla, lato, entendeu? Então, assim, a todos os procedimentos, a todos tudo que você teria direito no SUS, você teria direito também até um pouco mais na saúde suplementar. E isso porque o Brasil tem uma confusão aí ideológica, assim, do como a saúde vai ser prestada no país. E não é uma peculiaridade do Brasil, tipo, não é uma jabuticaba que só no Brasil acontece assim. Não, hoje a gente vê que os Estados Unidos estão aí... As voltas com uma complicação... com o Obamacare, tira o Obamacare, coloca... Então, assim, países que têm menos crises são países que fazem a opção por um sistema único, assim, por exemplo, todo público. Países que funcionam com o sistema público e de saúde suplementar, tem uma certa confusão, ainda mais porque o custo da saúde hoje é muito alto para o poder público e para os planos de saúde. Para os clientes dos planos. Porque assim, os procedimentos são caríssimos, tem assim, os prestadores, assim, laboratórios, clínicas, hospitais e tal, hoje cobram valores muito altos, tanto dos planos quanto das pessoas em particular, cada vez menos, como o poder público. Então, assim, tem um problema muito grande que causa impacto no individual, no indivíduo que hoje vive no Brasil, é cidadão brasileiro que tenha direito à saúde. Não sou eu que estou inventando, não é você, não é ela como médica, é a gente segurando, não. É a Constituição. De 88 que determinou. De 88, que é uma Constituição cidadã. Ela é equivocada, talvez ela não tivesse que... Mas assim, ela é que existe. É o que nós temos. E ela não é tão ruim assim. E ela não é tão ruim assim. É uma Constituição que veio depois de um período pós-ditadura que o Brasil sofreu muito. Ela é o reflexo de um país que estava agonizando e aí se colocou todo qualquer direito ali. Tem uma coisa histórica. E aí, com a não é privatização, estou usando a terminologia errada, mas os serviços eram mais públicos, as escolas eram públicas, e começou a ser prestado de forma particular, e aí surgiram os planos de saúde, que na verdade é uma espécie de seguro, e sem nenhuma regulamentação no passado. Logo que eles surgiram, tinha aqueles planos de hospital, uma coisa mais bem seletiva e tal. Com o governo Fernando Henrique que aparecem as agências de regulamentação. Porque em 98 surgiu uma lei que regulamenta a atividade dos planos de saúde e os direitos dos usuários, dos consumidores. E, na mesma época ali, surgiu uma lei que introduziu a ANS, que é uma agência reguladora, porque é uma atividade prestada pelo particular que precisa ser regulada ali pelo Estado, pelo poder público, e a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, tem esse papel. E aí, pela primeira vez, essa relação mais específica entre consumidores e planos de saúde começou a ter uma regra própria, né, que ditada nessa lei e através da lei que introduziu a agência. E muita coisa mudou na economia do país, no relacionamento entre fornecedores e consumidores ao longo, que é a lei de 98. Pois é, mas voltando ao assunto primeiro, que é essa história do plano individual. Eu, por exemplo, tenho um plano individual de um plano de saúde. Se agarre a ele como se fosse a última das suas coisas. Disso, Patrícia. Segura e não larga de jeito nenhum. Deixa eu explicar por quê. Explica por quê. Pode parecer uma não piada, existe mas mais, é porque às vezes o Brasil é o país da piada pronta. Que você né? nos Às vezes o Brasil é o país da piada pronta. Mas assim, por que eu estava falando da lei? Porque a lei, ela ditou regras. É que planos poderiam ser
coletivos ou individuais e familiares, né? Que são os individuais e os familiares, e os coletivos poderiam ser empresariais, aquele que você pode ter por causa do teu empregador, e aqueles coletivos por adesão, que são de associações e tal. Esses primeiros, os planos individuais que você tem, né, e que hoje quase ninguém mais tem, porque eles hoje estão... Porque 20%. Porque as empresas não foram mais aceitando. Por quê? Vou te explicar por quê. Porque esses planos individuais, eles têm controle de preços feito pela ANS, pela agência. Então, aquele índice de reajuste que é divulgado pela ANS, ele só se aplica aos planos individuais e familiares, porque eles não podem ser rescindidos unilateralmente pelo plano de saúde. Ou seja, são planos que geram mais segurança para o consumidor, porque ninguém contrata um plano de saúde para usar durante um ano. Vamos combinar que a gente é um contrato cativo, que a gente chama, que vai durar, todo mundo pretende que ele dure muitos e muitos anos, que de preferência a gente não use. Aí, não interessando muito as empresas, esse plano foi sendo... Ele foi sendo oferecido por um preço alto, não os contratos antigos, né, os contratos novos, e os contratos foram todos migrando para planos coletivos, que é o que a gente chama de coletivização dos planos. Por que contratos coletivos? Eles podem ser rescindidos unilateralmente depois de um ano, né? A renovação é anual, bem como o aumento, o reajuste, que não é mais obedecendo o índice da ANS, e sim por sinistralidade. Então, se teve muito evento naquele grupo, se é um grupo com gente mais de idosa, blá, blá, se aquele grupo gera mais despesa para a operadora, ela repassa isso para o consumidor. E hoje o que a gente vê é que determinados planos coletivos, todo mundo já deve ter ouvido falar que fulano teve um aumento de plano coletivo de 60%, né? 50%, 80%. E além desses dois tipos de reajuste, um que é liberado, por que ele é liberado? Qual era o princípio dessa história? E nesse sentido, a Lei 9656 de 98, ela não conseguiu proteger o consumidor, mas também ela não sabia que isso ia acontecer depois. Porque as leis, elas existem para resolver problemas que aconteceram, né, que estão acontecendo. Ela não prevê, né? Ela não prevê, né? A gente ainda não tem lei bola de cristal. O fato é que hoje, por que o reajuste é livre? Porque existe uma presunção de que a associação ou o teu empregador, uma grande empresa, está no mesmo pé de igualdade do plano e pode negociar um valor interessante. Só que a gente hoje está vivendo numa recessão, o Brasil está passando por uma crise absurda econômica, e muitas vezes não se chega a um denominador comum desse preço. Esse relatório do deputado vai conseguir restabelecer, ou você acha que não vai dar? Olha, eu acho o seguinte, que você impor ao mercado a comercialização de um produto sem trabalhar melhor, sem critérios, é muito complicado, né, gente? Então é bem possível que isso não passe. É bem possível que isso não passe, mas isso é uma resposta ao anseio das pessoas. As pessoas hoje, quando um contrato coletivo é rescindido, elas não têm para onde ir. Elas não têm um plano individual para comprar. Então, esse problema continua posto. Ele continua, acho muito difícil passar, entendeu? Assim, mas tá lá. Tá. Bom, enfim, a gente vai fazer um programa só sobre isso. Queria agradecer muito a doutora Mariana, Coronel Biratã, eu que agradeço. Sandra Abreu. Obrigada. A nossa defensora Patrícia, muito obrigada. A vocês que nos acompanharam de casa. Afinal, 15 de novembro é a proclamação da República. A gente falou de coisas públicas, não foi? Até amanhã, 5 horas da tarde.